Introdução. O São Paulo é do Telê. Não se vê falando o São Paulo do Rogério Ceni, Raí, Leônidas ou Pedro Rocha. Sempre será o São Paulo de Telê, como o Santos de Pelé. É a grande referência do time que foi tão espetacular que marcou a história do futebol mundial. Cláudio Zaidan. Primeiramente, vamos deixar uma coisa bem clara. Esse audiolivro é focado em um determinado momento do São Paulo, a era Tele Santana. Vocês vão ouvir que eu descrevo um pouco da rica história do mestre e do São Paulo antes da parceria de sucesso, mas é um resumo apenas para situar você, amigo ouvinte e amiga ouvinte. Este audiolivro conta com a participação de 25 entrevistados, entre eles jornalistas, atores, músicos e ex-jogadores, na sua grande maioria selecionados por ter algo em comum: o amor pelo São Paulo. Nando Reis, Tony Ramos, Lima Duarte, Cássio Gabos Mendes, Andreas Kisser, Nazi, André Plihal, Arnaldo Ribeiro, entre outros, estão no livro, sem contar aqueles que fizeram parte da história do São Paulo da era Telê, como Raí, Zete, Ronaldão, Pintado, Carlos Caboclo, Calef João Francisco e Homero Belintani Filho. Milton Neves, Paulo Calçade e Cláudio Zaidan não são tricolores, mas conhecem e muito de futebol e viveram a era Tele Santana bem de perto. Na bibliografia deste audiolivro, você conhecerá, por exemplo, Fio de Esperança, de André Ribeiro, sobre toda a vida do mestre Tele Santana, e também outros livros obrigatórios para sua coleção, como o livro 1992, O Mundo em Três Cores, de André Plihal. Neste livro, você vai ver depoimentos exclusivos de ex-jogadores comandados por Telê, ex-dirigentes, jornalistas esportivos e artistas são paulinos para contar o que, na sua visão, foi o São Paulo de Telê e o que o mestre fez pelo futebol mundial. A minha preocupação neste audiolivro foi muito mais do que contar a história de Telê, e sim mostrar a sua importância para o time, como ele mudou o São Paulo e comandou o time. A riquíssima história do São Paulo, que cada dia construída com títulos e glórias, foi contada em um e-book disponível para compra online no site da editora e do São Paulo Futebol Clube, para que você conheça mais detalhes. Aqui você saberá no detalhe de outubro de 1990 a janeiro de 1996, período em que tivemos o melhor técnico brasileiro de todos os tempos sentado no banco de reservas tricolor. Na minha modesta opinião, sem desmerecer outras épocas, o melhor período do São Paulo foi a era Tele Santana, principalmente nos anos de 1991 a 1993. Isso não tira jamais a importância do rolo compressor da década de 40, do esquadrão comandado por canhoteiros, Zizinho e Mauro Ramos de Oliveira na década de 50, dos grandes times da década de 60, da dupla Gerson e Pedro Rocha na década de 70 e até mesmo dos menudos do Morumbi, da década de 80, comandados por Miller, Pita, Silas e Careca. Que timaços! Muito menos diminuir o feito de Muricy Ramalho, o maior legado que Telê deixou ao São Paulo, com o tricampeonato brasileiro consecutivo em 2006, 2007 e 2008, outro feito histórico que coloca Muricy, na minha opinião, como o segundo grande técnico da história do São Paulo. Aliás, você vai ouvir aqui a importância de Telê na formação de Muricy. Também jamais tiraremos o mérito de Paulo Autuori, com a Taça Libertadores e o Mundial de 2005, com aquele gol antológico do volante mineiro. Nem o mais fanático São Paulino apostaria no gol do discreto, mas eficiente mineiro. Mineiro, Rogério, Amoroso, Danilo, Júnior, Aloísio, quem fizesse aquele gol estaria bom, afinal, o que importa é o tri mundial na nossa prateleira. E vale ressaltar, naquele jogo, Rogério Ceni se consagrou efetivamente como o mito, apelido dado pela torcida nas redes sociais e que pegou. O que ele fez naquele jogo é digno de um mito, afinal, todos têm goleiro, só nós temos Rogério Ceni. Hoje, o São Paulino tem a exata noção do que viveu naquela época, mas na época não se tinha dimensão de que tudo aquilo representou para a história do time. Se perguntar para 10 pessoas qual o maior técnico do país, a maioria vai responder Tele Santana, e com certeza não pela sua passagem na seleção brasileira, e sim pela passagem no São Paulo. Assim como o Telê resgatou o São Paulo resgatou o Telê. Agostinho Teixeira. Esclarecimentos feitos, vamos ao audiolivro. Prefácio. Muito obrigado, mestre Telê. É com muita emoção e profundo agradecimento que escrevo essas poucas palavras, com certeza e humildade,
representando muitos profissionais do nosso futebol brasileiro. Seu Telê, como de costume o chamávamos, com um tom de voz respeitoso e amedrontado às vezes, não por medo, mas por profundo respeito ao conhecimento e honestidade desse homem, que tanto me ensinou, não poderia ser menos. É inestimável a quantidade de aprendizado profissional e pessoal que o Seu Telê me ofereceu. Com certeza, muitos também souberam absorver tudo isso, mas confesso, é impossível que outro profissional possa ser mais agradecido do que eu. No momento mais difícil da minha vida, o Seu Telê me deu a maior e mais importante oportunidade. Apenas um treino no grandioso São Paulo Futebol Clube, comandado por ele. Se o Seu Telê, o mestre Telê, o gênio Telê, o melhor de todos Telê, pelo menos para mim, me mostrou que eu posso ser observado por esses olhos que tanto sabem de futebol, que tantos craques viram desfilar, com os olhos que enxergavam futebol como poucos. Se ele me diz que quer me observar, eu não poderia deixar de retribuir com todo o meu esforço, luta, coração e amor à minha profissão. E assim tive o prazer, a honra, o orgulho e a satisfação de fazer parte de um dos grandes times de futebol, regido pelo Seu Telê. Se ele me fez ser imortal numa das suas obras-primas do futebol, como aquela equipe do São Paulo Futebol Clube de 92 e 93, não há corneta nesse mundo que possa contestar. Muito obrigado, Seu Telê. O futebol brasileiro, de muitos craques, de muitos títulos, de momentos dos quais tanto sentimos saudades, agradece. Espero que não apenas com essas humildes linhas, mas com aquele futebol que o Senhor, com todo o seu conhecimento e amor, um dia me ensinou e mostrou ao mundo. Olhai pelo nosso futebol, Seu Telê, e dai-nos a sua luz, orgulhosamente pintado. Carta do presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. Só quem é torcedor do São Paulo consegue entender como o nome de Telê Santana ainda é gritado na arquibancada a plenos pulmões por muita gente que sequer o viu comandando o time. O elo que liga as vidas de treinador e clube foi forjado por títulos, caráter, respeito e carinho, valores que tornam essa ligação eterna e à prova do tempo. É difícil encontrar no mundo outros casos de uma simbiose tão forte. Arrisco dizer que somente Alex Ferguson, no Manchester United, e Cruyff, no Barcelona, possuem uma relação semelhante à que temos com o nosso eterno mestre. Mas por que o São Paulino ama tanto Telê? É claro que um treinador que conquista 2 títulos da Libertadores e 2 mundiais, entre tantas outras glórias, já garante um lugar na galeria dos grandes nomes da história de qualquer clube, mas a obsessão pela perfeição em todos os aspectos e pelo jogo bonito e vistoso foi fundamental para que a relação se estreitasse e ganhasse contornos de um caso de amor. Telê é a personificação do São Paulo vencedor e arrebatador que o torcedor espera e construiu essa imagem por acreditar que os detalhes faziam toda a diferença, fosse o corte do gramado do CT ou o carro que os atletas compravam. Muitas vezes, visto como turrão e duro, era um verdadeiro pai para aquela geração de jogadores e foi um dos principais responsáveis por colocar nosso clube num novo patamar e elevá-lo definitivamente à condição de um dos adversários mais temidos do continente. Este audiolivro é uma deliciosa viagem no tempo para quem deseja conhecer um pouco mais dos detalhes que marcaram a era Telê e peça obrigatória para quem deseja entender um pouco mais como um técnico que tinha a fama de pé frio virou o jogo e transformou o São Paulo do início dos anos 90 num dos times mais espetaculares e vencedores da história do futebol mundial. Carlos Augusto de Barros e Silva. São Paulo Futebol Clube, de 1930 a 2016. Este audiolivro tem o objetivo de contar a história do mestre Telê Santana no São Paulo Futebol Clube. Inicialmente, ele contaria a história toda do São Paulo Futebol Clube, mas a ideia de escrever apenas sobre o mestre me agradou. Por isso, o capítulo Ao Mestre com Carinho, a história de Telê Santana no São Paulo virou livro. Porém, como o São Paulo Futebol Clube tem uma história rica de glórias e títulos antes do mestre, acredito ser interessante dar uma rápida introdução dessa história desde 1930, data de sua fundação, até 2016. Claro, neste capítulo,
Vou pular os anos de 1990 a 1996, pois cada um deles será detalhado ao longo do audiolivro, com histórias, depoimentos, casos e curiosidades, muitas delas nunca antes publicadas. 1930 é a data oficial da fundação do São Paulo Futebol Clube. Segundo o site oficial do Tricolor, o São Paulo Futebol Clube, fundado na cidade de São Paulo, onde tem foro e sede em 25 de janeiro de 1930, tendo temporariamente suspendido e retomado suas atividades no ano de 1935, é uma associação de prática desportiva sem finalidade econômica ou lucrativa, com prazo de duração indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus associados, os quais não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pelo São Paulo Futebol Clube, regendo-se por seu estatuto social, por seus regulamentos, por seus regimentos e pela legislação vigente. Desse dia em diante, o São Paulo começou sua história de títulos e glórias, uma história que não para de crescer. Mesmo com o título de 1931, o Tricolor passa por diversos momentos de dificuldade, até que em 16 de dezembro de 1935, cerca de 15 ilustres são paulinos comandam o ressurgimento do São Paulo, agora oficialmente como São Paulo Futebol Clube. Na Praça da Sé, no escritório do advogado Silvio Freire, foi assinada a data de reunião que colocou o São Paulo novamente no cenário do futebol. Ainda amador, mas era o ressurgimento do Tricolor. Em 25 de janeiro de 1936, o São Paulo enfrenta a Associação Atlética Portuguesa, vence por 3-2 e inicia ali sua história de sucesso e glórias. A honra do primeiro gol do Tricolor refundado fica com Antônio Bertoletti, o Antoninho. Ainda em 1936, um dos primeiros torcedores apaixonados pelo time, o tenente José Porfírio da Paz, compõe o hino tricolor. No mesmo dia, José Porfírio da Paz doa ao São Paulo Futebol Clube seus direitos sobre a música, que está registrada na seção de direitos autorais da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A década de 1940 é muito importante para o Tricolor. O maior jogador do futebol nacional da época, Leônidas da Silva, o diamante negro que inventou a jogada chamada bicicleta, chega ao time. Nesse mesmo período, a imprensa desdenha de Sastre, um meia argentino acima dos 30 anos, contratado pelo São Paulo. Em um dos seus primeiros jogos, o Desastre, como a imprensa chamava, faz 6 gols na goleada por 9-0 contra a Portuguesa Santista. Havia uma brincadeira bastante disseminada na época. O título seria decidido no cara ou coroa. Se desse um lado da moeda, o Palmeiras ganharia. Se desse o outro lado, o Corinthians levaria o título. Quando se perguntava do São Paulo, a piada era só se a moeda cair em pé. Em 1943, ela cai pela primeira vez de pé, com o título do Tricolor. Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e Pardal formam o ataque daquele time chamado ao longo da década de rolo compressor, pelas suas brilhantes atuações, quase sempre goleando. Com títulos em 1945 e 46, Rui, Bauer e Noronha compõem uma linha de grande respeito na época. O time de 1946, na minha opinião, é um dos melhores da história do São Paulo. Didio, Piolín e Armando Renganeschi, Rui, Bauer e Noronha, Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e Teixeirinha. Ainda havia tempo de conquistar os títulos de 1948 e 1949. Em 1948, chega ao tricolor o goleiro argentino José Poi, que só se firma na década seguinte. A década de 1950 é um recomeço para o tricolor. Com o rolo compressor desmontado, Rui e Noronha não estão mais no time. Remo e Leônidas se aposentam. Sastre e Luizinho não estão mais no time. O tricolor mantém Bauer, que disputa a Copa do Mundo no Brasil em 1950 e mesmo com a derrota brasileira, sai com o apelido de o monstro do Maracanã, devido à sua genialidade com a bola. José Poi se firma no gol do São Paulo. Goleiro de grande técnica, torna-se São Paulino, a ponto de ir pessoalmente às ruas de São Paulo vender o carnê para ajudar na construção de um dos mais ousados sonhos do time, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, que já nasceria para ser o maior estádio particular do mundo. Em 1952, junto à imobiliária Aricanduva, o São Paulo consegue o terreno para a construção do estádio.
A doação é uma jogada de marketing da imobiliária para valorizar o bairro, até então com inúmeros terrenos, mas longe do centro da cidade, sem muita procura de pessoas para morar por ali. Em 1953, mais um título. O habilidoso ponta-esquerda canhoteiro, para muitos o Garrincha da ponta-esquerda, chega ao São Paulo em 1954, e o técnico húngaro Bela Gutmann em 1957. Com ele, mais um título, vitória de 3-1 sobre o Corinthians, com um gol de canhoteiro. No mesmo ano, chega ao São Paulo Mestre Ziza, Zizinho, aos 36 anos. O São Paulo busca repetir o sucesso com Sastre, porém, a construção do estádio tirou o dinheiro dos cofres do tricolor, que pouco reforça o plantel. A década de 1960 foi a pior da história do São Paulo. Com a construção do estádio, o time não vence nada. Fica apenas vendo o Santos do Rei Pelé vencer tudo. Entretanto, em 15 de agosto de 1963, o tricolor goleia o Santos por 4-1 no jogo conhecido como Cai-Cai. O São Paulo joga tão bem que os jogadores do Santos começam a simular contusões e o jogo acaba antes dos 90 minutos por só haver 7 jogadores em campo. Não se tem uma versão oficial do que realmente houve, mas em 2009 encontrei o Rei Pelé em um restaurante. Ele foi extremamente educado. Quando eu e meu pai chegamos perto da lenda, ele nos convidou para sentar à sua mesa. Ao nos perguntar para qual time torcíamos, respondemos São Paulo Futebol Clube. E Pelé nos disse: "Que bom, mas não me venham falar de agosto de 1963, hein? Encontro memorável para mim e para o meu pai." Começa a década de 1970, após 13 anos de fila, maior período até hoje em que o tricolor ficou sem ganhar um título, o São Paulo vence o Guarani em Campinas por 2-1 e se sagra campeão paulista. Forlan, Roberto Dias, Gilberto Sorriso, Terto e Toninho Guerreiro estavam nesse time. Em 1971, com reforços de gênios da bola como Gerson, Canhotinha de Ouro e Pedro Rocha, o São Paulo torna-se bicampeão. Nesse ano, começa o Campeonato Brasileiro nos moldes atuais. O São Paulo é vice-campeão. O campeão? O Atlético Mineiro, de um jovem treinador, um tal de Tele Santana. Em 1973, outro vice-campeonato nacional. Nesse ano, o São Paulo era treinado pelo ex-goleiro José Poy, mas o time não ia nada bem. Tele é convidado a assumir o São Paulo, com Poy como supervisor. Os dois brigam muito e Tele não dura 6 meses. Em 1974, o São Paulo disputa a Libertadores, mas fica com o vice-campeonato. Com Valdir Pérez no gol, Serginho Chulapa, maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube até hoje, Chicão, Muricy e Pedro Rocha no meio-campo, o São Paulo vence o título de 1975. Em 1977, vem o primeiro título nacional, num 0-0 no Mineirão contra o Atlético Mineiro, após disputa de pênaltis. Rubens Minelli, que havia ganhado os títulos de 1975 e 1976 com o Internacional, tornava-se o primeiro técnico a se sagrar tricampeão seguido do Campeonato Brasileiro. Dario Pereira ainda jogava como meia, posição em que atuou no início de sua trajetória no tricolor. A década de 1980 é mágica para o São Paulo. Dario Pereira não agrada como meia, mas Carlos Alberto Silva o testa como zagueiro. Ele joga muito bem em um jogo e não sai mais da zaga. Oscar torna-se seu parceiro. Na minha opinião, eles formam a melhor dupla de zagueiros da história do tricolor até hoje. Vitória de 1-0 sobre o Santos, gol de Serginho Chulapa e o São Paulo é campeão. Em 1981, novo título. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo é vice. Mas no Paulista, mais um título. Uma vitória por 2-0 em cima da Ponte Preta de Campinas. Nesse ano, a maior banda da história do rock, na minha opinião, claro, o Queen, inaugura o Morumbi como um dos melhores locais para shows. John Deacon, baixista da banda, toca com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Em 1983, Chulapa se transfere para o Santos. O São Paulo aposta no jovem camisa 9 do Guarani, Careca. Miller e Silas chegam ao time profissional em 1984. Pita vem do Santos para dar a criatividade que o time precisava. Gilmar Rinaldi chega do Internacional de Porto Alegre. O rei de Roma, o consagrado Falcão, reforça o time também. Contra a Portuguesa, o São Paulo se torna, em 1985, mais uma vez campeão paulista.
O time era uma seleção que vale citar aqui: Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Falcão, Márcio Araújo e Silas, Miller, Careca e Sidney. Cilinho era o técnico. Graças ao sucesso do grupo pop Os Menudos, esse time ganha o apelido de Menudos do Morumbi. Na minha visão, o melhor time que o São Paulo teve até hoje. O título nacional de 1986 é disputado em 25 de fevereiro de 1987. Empate com o Guarani, por 1-1 no tempo normal. Empate em 2-2 na prorrogação, no dia em que Careca fez, na minha visão, o mais emocionante gol da história do São Paulo Futebol Clube. Faltavam segundos para acabar o jogo. A torcida do Guarani já gritava: "É campeão!" O ponta, João Paulo, em vez de segurar o jogo, tenta um chute. A bola passa muito por cima do gol de Gilmar. O goleiro são paulino rapidamente bate o tiro de meta, tocando para Wagner Basílio. O zagueiro vai levando a bola para o ataque. O Guarani se fecha na defesa. Do banco, Wagner ouve a frase: "Joga no Careca! Joga no Careca!" Wagner, antes do meio-campo, lança a Pita, que ganha a bola de cabeça e ela cai no canto esquerdo da área. Quica uma vez e, antes que a deixe cair pela segunda vez, Careca acerta um lindo chute, indefensável para Sérgio Neri. O São Paulo empata o jogo. Pênaltis e título para o tricolor. Em 1987, mais um título paulista. Em 1988, o CT da Barra Funda é inaugurado. Raí chega, timidamente, ao time. Em 1989, o modesto São José chega à final do estadual, mas o São Paulo fica com o título. A década de 1990 começa com o José Eduardo Mesquita Pimenta assumindo o São Paulo Futebol Clube. Pablo Forlan se torna o técnico do time, mas o time não vai bem. Fica em 15º na competição e não é rebaixado. Carlos Caboclo é encarregado de trazer o grande amigo Tele Santana ao time. A negociação não é fácil, mas em outubro de 1990, Tele assume o São Paulo. Em 1996, ainda imaturo, Muricy Ramalho assume o São Paulo, mas não consegue manter o time vencedor. Em 15 de fevereiro, na cidade de Araras, no interior de São Paulo, o jovem goleiro Rogério Ceni, há pouco tempo titular do gol do São Paulo, substituindo o grande Zete, faz de falta o primeiro de seus 131 gols. Rogério bateu mais de 15 mil faltas em treinos antes do seu primeiro gol. Sorte é que não foi. Em 1998, Raí volta ao São Paulo com estilo. Ele só tem tempo de jogar a final, mas tempo suficiente para ganhar mais um título em cima da sua principal vítima, o Corinthians. São Paulo vence por 3-1 e se sagra campeão. Nesse jogo, no terceiro gol, o jovem e habilidoso Denilson deixa no chão o melhor, na época, zagueiro do mundo, Gamarra, após uma pedalada, sua jogada característica. O rei das pedaladas se torna a eterna promessa Robinho, pela jogada em cima do limitado Rogério. Coisas do futebol. Em 1998, Raí sofre sua pior contusão. Fica 8 meses fora dos gramados. Volta em 1999. Os experientes Evair, centroavante, e Jorginho, lateral, chegam ao São Paulo, mas não conseguem títulos. Começam os anos 2000. Levir Coupe assume o São Paulo. O time chega à final da Copa do Brasil, mas perde nos minutos finais para o Cruzeiro no Mineirão. Um jovem chamado Kaká começa a despontar nos treinos e jogos. Rogério Ceni faz um gol na decisão contra o Santos e se torna o primeiro goleiro a fazer um gol em uma final de campeonato. O São Paulo sagra-se campeão paulista daquele ano. Com um gol de letra sobre o Palmeiras, Raí faz seu último gol com a camisa do São Paulo. Ele se aposenta naquele ano após o São Paulo ser eliminado pelo Sport na Copa dos Campeões. Em 2001, Vadão assume o São Paulo e leva o time à final do Rio-São Paulo. No Maracanã, o São Paulo faz 4-1 no Botafogo. Em São Paulo, Kaká faz os seus 2 gols, que o levam à consagração. Título e a constatação: Kaká já é uma realidade. Em 2007, recebe o prêmio de melhor jogador do mundo. Em 2003, Lugano chega ao São Paulo. Em 2004, após algumas decepções, Cuca assume o São Paulo e traz jogadores como Cicinho, Danilo, Fabão e Júnior para o Morumbi. Monta um novo time, fica com o 3º lugar na Libertadores, mas é demitido.
Leão assume o São Paulo. A primeira metade dessa década não foi muito interessante para o tricolor, mas a segunda... Em 2005, com mais alguns reforços como Josué e Mineiro, Leão vence o Campeonato Paulista. Começa a Libertadores e o São Paulo vai bem, mas Leão vai para o Japão. Luizão, Amoroso e o técnico Paulo Autuori chegam ao Morumbi. O tricolor chega a mais uma final de Libertadores, a primeira entre brasileiros na história. São Paulo e Atlético Paranaense. Depois do empate em 1-1 no Beira-Rio, o São Paulo atropela os paranaenses com um sonoro 4-0 e conquista pela terceira vez a América. O centroavante Aloísio, do Atlético Paranaense, chama a atenção do São Paulo. O time o contrata para o lugar de Luizão, centroavante que vai para o Japão após o final da Libertadores. Aloísio Chulapa se torna muito importante, pois é dele o passe para o gol de Mineiro, no 1-0 contra o Liverpool, que dá o terceiro Mundial para o tricolor. No final daquele ano, Paulo Autuori sai do São Paulo, que traz de volta um ídolo tricolor, Muricy Ramalho. Após um vice-campeonato com o Internacional e um misterioso campeonato brasileiro vencido pelo Corinthians, só uma coincidência, Muricy volta ao São Paulo 10 anos depois. Em 1996, quando saiu, Muricy, São Paulino assumido, disse que voltaria ao time para ser campeão. Promessa cumprida, o São Paulo perde a Libertadores para o Internacional e, abalado pela perda, enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Cruzeiro pega um São Paulo desanimado e com facilidade abre 2-0. Tinha tudo para ser uma goleada, mas o São Paulo tinha um diferencial, Rogério Ceni. Ainda no primeiro tempo, pênalti para o Cruzeiro. Era a chance do terceiro gol. Rogério defende o pênalti e, na sequência, faz 2 gols, um de falta e um de pênalti. Em 20 de agosto de 2006, Rogério, com esse gol de falta, empata com Chilavert e com o de pênalti se torna o maior goleiro artilheiro do mundo. E, claro, se torna o #mito. Em 2007, o São Paulo ganha com certa facilidade o bicampeonato nacional. Mas em 2008, Muricy mostra por que tem estrela e é um dos melhores técnicos que passaram pelo tricolor. O São Paulo faz feio nas Libertadores desses anos. Perde para times brasileiros, mas no Campeonato Brasileiro domina. Em 2008, o São Paulo estava a muitos pontos do Grêmio. O centroavante Borges marca vários gols nas últimas rodadas e se torna peça fundamental no título. Muricy se torna o único técnico do Brasil a vencer 3 títulos nacionais com o mesmo time e se iguala ao recorde de Rubens Minelli, com 3 conquistas seguidas. Eliminado pelo Cruzeiro na Libertadores de 2009, Muricy é demitido e Ricardo Gomes assume, levando o São Paulo ao vice-campeonato nacional daquele ano. A década de 2010 não é nada boa para o São Paulo. Luiz Fabiano é repatriado. Os pentacampeões Lúcio e Rivaldo vestem a camisa tricolor, mas não convencem. O time conquista apenas um título em 2012, a Copa Sul-Americana com o técnico Ney Franco. Nesse ano, o São Paulo traz do Santos o meia Paulo Henrique Ganso. Lucas sobe da base, transforma-se em um grande jogador e é vendido ao Paris Saint-Germain por R$100 milhões, sendo a maior transação da história do futebol nacional. Leão, Baresi, Carpegiani, Paulo Autuori, Muricy, Edgardo Balsa, Juan Carlos Osório, Ricardo Gomes assumem o São Paulo. A década é marcada por times fracos, contratações ruins, ameaças de rebaixamento, eliminação de competições como Copa do Brasil e Copa Sul-Americana para times das séries B e C, muitas trocas de técnico e confusões nos bastidores. Em 2015, a principal delas, a renúncia de Carlos Miguel Aidar, homem de confiança de Juvenal Juvencio, homem que comandou o São Paulo de 2006 a 2014. Ao assumir a presidência, Aidar rompe ligações com o Juvenal. Em 2015, Juvenal falece e, meses depois, Aidar renuncia. Ainda em 2015, Rogério Ceni se aposenta após 25 anos de São Paulo. Em 2016, desacreditado, o São Paulo, comandado por Edgardo Balsa, Jonathan Calleri e Ganso, vai bem na Libertadores, dando esperanças à torcida. Mas na semifinal, o time perde para o Atlético Nacional, que seria campeão, e sai da competição. No Brasileiro,
corre um pequeno risco de rebaixamento, mas depois de vitórias contra Fluminense e Ponte Preta, afasta o risco, mas não o péssimo campeonato que fez. Quem foi Tele Santana? Eu gosto de futebol. Se tiver uma pelada na rua, eu paro para ver. Tele Santana. Entramos agora no verdadeiro objetivo deste audiolivro: contar sobre o maior de todos os técnicos brasileiros, o grande Tele Santana da Silva, nascido na pequena cidade de Itabirito, em Minas Gerais, em 26 de julho de 1931. Filho de João Veríssimo Silva e Corina Silva, Tele foi jogador e técnico. Tele era torcedor do Fluminense. O especial que a ESPN Brasil preparou sobre as homenagens aos 10 anos de falecimento de Tele, em abril de 2016, chamado 10 anos sem Tele Santana, conta que em 1947, entre 15 e 16 anos de idade, Tele foi até o hotel onde o Fluminense se hospedava em Belo Horizonte para ver os ídolos de perto. Com vergonha, não chegou perto para pedir autógrafos, mas ficou mais perto do que se estivesse no estádio. Em 1949, cerca de 2 anos depois, Tele era aprovado na categoria de base do Fluminense e, em 1951, se tornou profissional no seu time do coração, jogando com alguns daqueles para os quais, anos antes, teve medo de pedir um autógrafo. Por desavenças com a diretoria, Tele saiu do Fluminense, sendo esse um dos piores momentos da sua carreira, pois estava realizado por ter jogado tanto tempo, de 1951 a 1960, no time de coração, mas triste por sair do jeito que saiu. Como jogador, atuou como ponta-direita, habilidoso e muito à frente do seu tempo em times como Fluminense, Guarani, Madureira e Vasco da Gama, onde encerrou sua carreira de atleta. Como jogador profissional, Tele jogou de 1951 a 1963, sendo 9 anos, 1951 a 1960, no seu time do coração, o Fluminense. De 1960 a 1962, no Guarani de Campinas. Em 1962, pouco tempo no Madureira, até encerrar no Vasco em 1963 sua carreira. Em 1969, começa a trabalhar como treinador do Fluminense. Passa em 1970 pelo Atlético Mineiro e depois segue uma carreira por grandes times como São Paulo, Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Treinou de 1983 a 1985 o Al Ahly, dos Emirados Árabes. No Brasil, passou 3 vezes pelo Atlético Mineiro, 1970 a 1972, 1973 a 1975 e 1987 a 1988. 2 vezes pelo Fluminense, 1969 a 1970 e 1989. Palmeiras, 1979 a 1980 e 1990. 1 vez pelo Botafogo, em 1976. Grêmio, 1976 a 1978. Al Ahly, 1983 a 1985. E Flamengo, 1988 a 1989. Em 1973, passou pelo São Paulo por poucos meses, voltando em 1990 para ser o São Paulo o time que mais treinaria por mais de 5 anos, outubro de 1990 a janeiro de 1996, e onde foi mais campeão. Teve 2 passagens pela seleção brasileira, em 1982 e 1986, sendo a seleção de 1982 considerada a maior de todos os tempos. Perfeccionista, disciplinador, paizão e exigente. Tele era diferenciado. Os jogadores de hoje, com certeza, o têm no coração, mas na época não era fácil trabalhar com ele. Queria a perfeição, sabia que não era possível, mas sabia que treinando estaria perto dela. Defendia seus jogadores de qualquer coisa, sempre assumia a culpa. Treinava muito, acordava cedo, olhava o campo, brigava todos os dias com quem cuidava do campo.
Não queria jogador com carro importado sem ter casa própria. Não abria mão dos seus princípios. Era mão de vaca, bravo, mas ao mesmo tempo um contador de piadas sem igual. Exigia mais de quem sabia que podia dar mais. Via o talento do jogador de longe. Sabia que podia exigir mais daqueles em quem confiava. Não baixava a cabeça para diretoria nenhuma. Aprendeu princípios com o pai, que levou para toda uma vida. Paizão e preocupado, sempre. Uma passagem interessante, contada por Cláudio Zaidan, trata do jogador Ailton, que era treinado pelo mestre. Em uma viagem para um jogo, pararam em um restaurante de beira de estrada, e Ailton comeu 4 quibes. Tele o viu comendo um e já reclamou, mas ao saber que aquele era o quarto, Tele foi à loucura. Quibe de beira de estrada? Isso faria mal para a saúde do jogador, que poderia até ter uma indigestão e não jogar. Ailton acabou fazendo 4 gols naquele jogo, e em uma rara demonstração de um homem divertido, após o jogo, Tele brincou dizendo que traria mais quibes a Ailton. Tele se preocupava com tudo que acontecia na vida dos jogadores. Preocupado, paizão, mas sabia relaxar também. Tele era um sujeito muito simples e sem vaidade. Mesmo que em 1973 ele tivesse saído do São Paulo de forma não muito amistosa, pois se desentendera com muita gente, inclusive Rossepói, então supervisor do tricolor, ele adquiriu simpatia pelo clube. Carlos Caboclo, um dos homens fortes do São Paulo na época e até hoje, fez amizade com o técnico. Ficar amigo do Sr. Caboclo é muito fácil, tanto que contou uma história interessante para este audiolivro. O São Paulo vai a Minas Gerais para um jogo contra o Cruzeiro. Tele, sabendo que o São Paulo estava na cidade, vai com seu filho René até o hotel para rever algumas pessoas, inclusive a mim, pois já éramos muito amigos. Ao chegar ao hotel, o convidei para subir. Tele se recusou, pois poderia parecer que ele tinha ido ali pedir emprego. Tele não estava com uma vida muito tranquila. Estava sem emprego e querendo trabalhar. Naquela época, os técnicos não ganhavam os milhões que ganham hoje. Mas eu convenci Tele a ir até os jogadores. E assim que Poi o viu, ficou muito feliz e lhe deu um enorme abraço. Aliás, aproveitou o mestre no hotel e o chamou para ajudar o tricolor. Poi não sabia como se defender das poderosas faltas de Nelinho, um dos melhores jogadores do país na época e que cobrava falta como poucos. Tele, então, deu todas as dicas para anular. Poi aplicou, o São Paulo anulou e ganhou o jogo. Arnaldo Tironi, hoje na ESPN Brasil, escreveu em seu blog um texto muito legal dentro das homenagens que os canais ESPN fizeram aos 10 anos da morte do mestre. Tironi era setorista do São Paulo na época de Tele e trabalhava no extinto jornal Notícias Populares. Seu chefe, Paulo César Martim, o desafiou a ir ao CT e entrevistar Tele, mas que chegasse na redação com algo novo. Não achei que encontraria Tele, mas mesmo assim fui. Ao chegar ao CT, uma atividade com os juniores. Uma única pessoa na arquibancada assistindo. Tele Santana. Não me recordo qual foi a minha abordagem, mas lembro que Tele, do meu lado, começou a conversar como se eu fosse um amigo. E me contou que adorava pegar o carro, um Mercedes antigo que ele tinha há anos, e dirigir sem destino. Me contou sobre sorvete de queijo, falou do time do São Paulo, que na época caminhava para sua primeira conquista da Libertadores, da Copa de 82, do Fluminense, do Castilho, da sua churrascaria preferida na cidade e do tipo de praga que estragava a grama do CT, que ele tirava com a mão todos os dias antes do treinamento. Foi um excelente papo e entendi ao certo quem era Tele Santana, que ia muito além do que falavam dele. Tele era muito econômico, como em diversas entrevistas e pesquisas pude comprovar. Alguns pontos chegam a ser hilários, como as passagens que seu grande amigo Moraci Santana contou para esse audiolivro. Já como técnico e com mais dinheiro que no começo da carreira, Tele, vivendo no mundo árabe, ganhando muito bem, se recusou a dar um relógio para sua esposa, Dona Ivonete, pois como ela já tinha um, não precisava de outro. Mesmo ela dizendo ser uma peça bonita, ele dizia que relógio era apenas para ver hora, e se tinha um, estava suficiente. Outra história, quando acabou um determinado jogo, Tele, eu e mais umas pessoas, fomos a um bar que ele gostava muito, o Alemão, perto do CT. Tomaram algumas cervejas, meu tradicional refrigerante, e na hora de pagar a conta, todos decidiram dar uma caixinha boa aos garçons, pois o bar estava fechando quando eles chegaram. Cada um deu de 10 a 15 reais, mas Tele deu R$1. Todos brigaram com ele, mas ele disse que já estava dando muito.
Carlos Caboclo tem histórias sensacionais desse período também. Na Itália, ciganos nos assaltaram. Telê tinha uma velha carteira com no máximo 5 euros. Eu tive 1.000 euros roubados em traveler checks. Telê ficou bravo por terem levado sua velha carteira. Telê ficava bravo em dividir a conta, não queria nunca e sempre que podia comia e fazia os outros pagarem. Uma vez, nos Estados Unidos, Telê causou uma confusão no aeroporto porque não queria pagar $22 de taxa de embarque. Em outra história, em um centro de lojas, muitas pessoas queriam tirar foto com Telê. Então, pedi para que ele ganhasse um presente. Telê ganhou um par de sapatos, experimentou e gostou. Ao voltar para o carro, um sujeito apareceu dizendo que levaria o pacote com o presente do mestre. No meio da confusão, esse sujeito sumiu e Telê entrou no carro e avisou do roubo, calmo. Telê disse que ele tinha levado o sapato velho e o novo estava no pé, mas que ele estava bravo pois aquele sapato, só com 2 furos na sola, era quase novo. Telê era um grande fã de Johan Cruyff, comandante da seleção da Holanda na Copa de 74, conhecida como Laranja Mecânica, uma referência ao filme de Stanley Kubrick, sucesso na época. A Holanda não tinha jogadores em posições definidas. Por exemplo, o número 3 não era zagueiro, nem o 6 lateral esquerdo, ou o 9 centroavante. A seleção encantou o mundo com seu futebol coletivo, comandada pelo técnico inovador Rinus Michels, e até Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, jogava de lateral se preciso. O mestre dizia que sua grande satisfação no futebol seria treinar um time como a seleção holandesa de 1974, que assim como a sua seleção de 1982, encantou o mundo, mas não levou o título. Porém, avançou mais do que o Brasil, perdendo a final para a Alemanha Ocidental na Copa de 1974. Já em 1982, Telê parou na Itália antes da final. Para o mestre, essa era uma verdadeira equipe de futebol, que se movimentava o tempo inteiro. No tricolor, Telê conseguiu fazer algo parecido com seu grande sonho. O mestre dizia que no seu time havia jogadores polivalentes, que jogavam em várias posições. Cafu era o mais famoso por isso, jogou de lateral, volante, meia e ponta esquerda durante a passagem do mestre. Tornou-se um grande lateral, mas passou por outras posições. O mestre confiava muito em Antônio Carlos, um excelente zagueiro que infelizmente não ficou tanto tempo no elenco tricolor. Leonardo era outro jogador que poderia jogar tanto na sua posição de origem, lateral esquerda, quanto como meia e ponta esquerda. Cafu e Antônio Carlos eram excelentes jogadores, ajudavam muito, mas Leonardo era um craque genial, com futebol refinado e elegante, um meia de alta qualidade. Leonardo jogou no Brasil por apenas 5 anos, sendo mais de 3 anos com Telê, tanto no Flamengo como no São Paulo. Telê era um cara especial. Eu sabia que ele gostava muito de mim. Ele nunca me disse ou demonstrou, mas eu sabia. Existia uma ligação forte, uma comunicação silenciosa que nós entendíamos. Eu, com certeza, não fui o maior jogador que ele dirigiu, mas, com certeza, fui o que mais o entendeu. Era nítida a ligação que tínhamos e que era diferente dos demais jogadores. Não era beneficiado em nada. Ele exigia muito de mim, mas a nossa comunicação era diferente. Tenho um carinho e uma lembrança dele muito forte. Sempre gostei de treinar e chegar cedo para me preparar. Eu chegava às 7h30 para o treino das 9 horas e lá estava Telê arrumando o gramado, todos os dias. Ele queria um tapete, pois sabia que o palco era importante para o espetáculo. Ele queria a perfeição sempre. Telê tinha um modo de dizer as coisas que chegava em todos. Era dramático, por ser muito forte, exigente, dizia as coisas olho no olho, mas passava a mensagem. Às vezes era cômico. Para os jogadores menos habilidosos, Telê sempre pedia para o jogador desarmar o adversário e passar rapidamente a bola. Não chega com a bola limpa, se você não sabe jogar, recua, chega junto com o adversário, toma a bola com vontade. Torcida vai ao delírio, mas não pega a bola limpa porque você vai complicar a nossa vida. A visão que ele tinha dos fundamentos do futebol era muito importante, pois hoje se perdeu essa essência do futebol, de se resolver o problema na raiz. Eu sou fã incondicional do mestre. Eu nunca joguei em um clube onde se tinha tanta certeza de que ia ganhar. Telê conseguia transmitir isso ao time. Até jogadores menos fortes ou badalados se sentiam mais fortes para o jogo. Segundo Homero Belintani Filho, em entrevista para este audiolivro, Telê Santana parecia falar com a grama. Ninguém ficava perto dele no momento em que ele olhava a grama. Ele olhava cada canto, detalhes, buracos e pragas. Era um momento seu, de preocupação total com o campo, onde o futebol seria jogado. Ele se preocupava com o espetáculo como um todo.
Craque também dava carrinho e disputava bola. Inclusive, Telê sempre citava em palestras aos jogadores um lance da final da Copa de 1974, em que a Alemanha estava no contra-ataque e o craque Cruyff deu um carrinho, roubou a bola e partiu para um novo ataque holandês. Raí, Zico, Sócrates, apenas para citar alguns craques que trabalharam com o mestre, aprenderam a importância não apenas do carrinho, mas de tomar a bola adversária e usar a sua genialidade para armar outros contra-ataques. Telê é citado como mestre, pois ele não se preocupava apenas em posicionar os jogadores como os técnicos modernos fazem. Ele se preocupava em melhorar o jogador, em muitos casos dentro e fora de campo. Dar carrinho não significava dar porrada. Zico disse uma vez que Telê foi o único técnico que ele teve que jamais mandou bater em adversário. Era para desarmar, mas na bola. Até para fazer falta, tinha que ser bonito para Telê? Ao menos é o que parece. Em um programa no Fox Sports, em 2014, o zagueiro Júnior Baiano confirmou o que Zico disse ao ser questionado se zagueiro tinha que chegar duro no atacante. Júnior Baiano disse que no Flamengo ele chegava duro, mas no São Paulo, pela filosofia de Telê, ele precisou mudar seu estilo, pois o técnico não admitia que nenhum jogador fosse desleal em campo. Telê criticava muito as categorias de base dos times, pois ele dizia que os princípios básicos do futebol, como passe, domínio, chute, cabeceio, drible, deveriam vir da base. Os acertos nesses princípios deveriam vir da formação do jogador, quando ele começa sua carreira aos 11 ou 12 anos. Telê se sentia mal em ver jogadores com passagens pela seleção brasileira com alguns fundamentos não corretos, e ele tinha que parar o treino para corrigir ou deixar que o jogador ficasse até mais tarde treinando. De nada adianta o treinamento tático sem o técnico, sem o aprimoramento. Do que adianta você montar a equipe, colocar as peças nos lugares certos, mas na hora do jogo se erra o passe? Não adianta, o time não joga. Primeiro o técnico, depois o tático. Telê era considerado um treinador de futebol e não técnico. A diferença está entre treinar, ensinar, mostrar e apenas ser tático. Em termos de conceito e padrão de futebol, Telê foi o mais completo. Ele não era um grande estrategista, mas o que se entende pela beleza do futebol, colocar a bola no chão, toque de bola, de pé, em direção ao gol, Telê era imbatível. Define Caio Ribeiro, que foi jogador de Telê no começo da sua carreira, em 1993, no Tricolor Paulista. No livro 11 Anéis, o técnico de basquete multicampeão Phil Jackson é mostrada a importância do treino. Phil e Telê têm muito em comum. Técnicos vencedores que formaram grandes times com sua filosofia. Grandes jogadores, não craques, mas extremamente úteis e inteligentes. Ambos fizeram grande sucesso na mesma época, nos anos 90. Telê não está mais entre nós, e Phil, após 11 títulos da NBA, aposentou-se em 2010. Entretanto, em 2014, aceitou o desafio de ser presidente do New York Knicks, time em que jogou quase toda a sua carreira, mas que nunca foi treinado por ele. Em seu terceiro título na NBA, com o fantástico Chicago Bulls, liderado pelo Pelé do basquete Michael Jordan, Phil relata a jogada final do seu time e ressalta a grande importância do treino, da repetição e coordenação de movimentos após o arremesso final que garantiram os pontos para o título. Mas não foi o arremesso que me cativou. Foi o passe de Michael que levou ao passe de Scott Pippen, que levou ao passe de Horace e que levou ao arremesso. Uma sequência de passes que nunca teria acontecido se durante todos aqueles meses e anos não tivéssemos nos dedicado ao aperfeiçoamento dos fundamentos do jogo de Tex, auxiliar técnico criador do triângulo, armação tática muito usada na NBA há diversos anos, e desenvolvido a inteligência grupal necessária à equipe para jogar em uníssono. O fantástico time do Chicago Bulls não foi o que foi só porque tinha Michael Jordan no elenco, mesmo porque nem ele nem Pelé ganhariam nada sozinhos. Foi um time fantástico, o melhor do mundo na época, mas montado com o tempo, com treinos e com dedicação. O São Paulo, vencedor de tudo em 1992 e 1993, começou a ser montado pelo mestre em 1990, diga-se de passagem. Johan Cruyff foi o modelo do mestre, um jogador excepcional que sabia os fundamentos como poucos e atuou também no Barcelona. Aliás, é tido pela torcida espanhola como um dos maiores nomes do time catalão, ao lado de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Luís Figo e Messi. O curioso é que anos depois, ambos se enfrentariam em Tóquio pela disputa do Mundial. Telê no comando do tricolor e Cruyff comandando o até então poderoso e imbatível Barcelona.
Vale uma passagem rápida aqui de um estilo de técnico que talvez Telê nem tenha conhecido ou ouvido falar, mas que mostra a importância de se fazer um time. Ainda no livro 11 Anéis, em que Phil Jackson conta como ganhou 11 títulos como jogador e técnico na NBA, Liga de Basquete dos Estados Unidos, considerada a mais forte e difícil do mundo, ele cita um exemplo de um dos seus mestres, seu ex-técnico, que depois viria a ser companheiro no badalado Chicago Bulls dos anos 90, que contava com Scott Pippen, Dennis Rodman e com o Pelé do basquete, o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan. Tex Winter era, assim como Telê, um técnico apaixonado pelos fundamentos básicos do esporte em que treinava. Passe, drible, coordenação com os pés, entender o jogo, estudar o adversário dentro de campo, ambos pregavam isso. E não à toa, ambos estão entre os maiores das suas áreas. No livro, Jackson descreve bem como era Tex. Tex era um mestre em aperfeiçoar os fundamentos básicos do basquete. Ele já tinha desenvolvido uma série de exercícios para que os jogadores aprendessem a executar os fundamentos. Ele os treinava de modo que soubessem manter uma distância apropriada entre eles na quadra e coordenar os movimentos segundo um conjunto de regras básicas. De acordo com Tex, a genialidade estava nos detalhes e não importava se o jogador era o Michael Jordan ou um calouro, ele ficava no pé até que fizesse direito. Esse relato de Jackson se assemelha muito ao que os jogadores do São Paulo citam nesse audiolivro inúmeras vezes. Assim como Telê queria o futebol bonito, Tex inventou o sistema do triângulo, que por décadas foi a grande arma, sempre sendo aperfeiçoada para os times de sucesso. Telê tinha outra arma, fazer o seu time jogar bonito, para frente, sem temer o adversário, sempre em busca do gol. Não à toa, os times dirigidos pelos técnicos são referências até hoje, tanto o São Paulo de 1992 quanto os Bulls de 1997, que por mais que tivesse Jackson como técnico, tinha o apoio de Tex, sempre ao seu lado. Durante o audiolivro, você ouviu e ouvirá que muitas vezes falo sobre a perseguição da imprensa com o mestre. Aliás, não apenas com o mestre, mas com o São Paulo também. Em minha modesta opinião, como o mestre nunca treinou o pequeno time do Parque São Jorge, tão defendido pela imprensa, talvez seja por isso que ele tenha sempre sido motivo de críticas da imprensa nacional, ao mesmo tempo idolatrado pela mundial. A imprensa, na maioria de seus representantes, não busca notícia, e sim audiência, o famoso sensacionalismo, e por isso fala do time mais popular da capital paulista, o mais amado pela torcida deles e odiado pelo resto do país. Além disso, as pessoas querem bater no líder sempre. Não é à toa que 9 em cada 10 dirigentes do Corinthians ou do Palmeiras, sempre que podem, alfinetam o São Paulo. Telê sempre afirmou que nunca bajulou o jornalista, citando que alguns técnicos pagam almoço, mandam cartão de Natal para jornalista, mas ele jamais o fez, afinal não precisava disso. Sua competência se mostrava em campo. Poderia ser criticado por alguns jornalistas, sim, mas era amado pelos jogadores e principalmente pela torcida. Para o mestre, era isso que importava. Ninguém fala de pessoas com pouco talento. Quando se é para falar mal, fala-se logo em Pelé, Maradona, Zico, Rogério Ceni, Garrincha, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Romário, Ronaldo. Alguém fala de Emerson Sheik, Jorge Henrique, Vampeta, Elias, William José? Só quando estes aprontam alguma para aparecer na mídia. Gênios são eternos na mente e na boca do torcedor apaixonado. Mesmo tendo parado no começo da década de 1990, Zico até hoje, em suas peladas de final de ano, é a atração, mesmo aos 60 anos. Júnior, Éder, Djalminha, por onde vão, causam confusão no bom sentido, pois todos querem estar perto deles. Por ter sido o melhor técnico da história do futebol brasileiro, que me desculpem grandes técnicos como Luxemburgo, Muricy, Luiz Felipe Scolari, Paulo Autuori, Nelsinho Batista, Leão, Candinho, mas Telê foi o mais completo. É que a imprensa pegava tanto no pé dele. Nas minhas pesquisas, achei um vídeo de Milton Neves, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, dizendo que não é porque Telê faleceu que ele teria virado um extraordinário técnico, mas porque em campo provou seu conhecimento. Inclusive, Milton Neves, no vídeo, diz que pediu em vida desculpa ao mestre por ter sido um dos que puxaram a fila do apelido Pé Frio, dado injustamente ao mestre, afinal Telê foi um grande vencedor. Logo no seu início de carreira como técnico, o mestre venceu 3 títulos consecutivos, que você conhecerá logo a seguir. Ganhou título nas principais potências do futebol nacional:
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Conquistou o Brasil, a América e o mundo. Pé frio. Sério mesmo? O que acontece no Brasil, e segue aqui uma crítica a todos nós, é que nossos heróis não são reconhecidos em vida. Vi muita gente criticar Ayrton Senna por alguns erros na pista e após a sua trágica morte, ele virou um dos maiores ídolos da história nacional. Vejo muitas pessoas, até mesmo dessa imprensa tendenciosa, criticando Pelé diariamente, o maior ídolo do futebol mundial. Se Pelé tivesse nascido nos Estados Unidos, teria sido um deus por lá, tal qual Michael Jordan, por exemplo, é, e por aqui também. Afinal, só valorizamos o que vem de fora, cultura brasileira. Tem gente que nunca foi ao jogo do seu time, mas para tudo para ver a final do Super Bowl, mesmo sem entender nada, e torce ferozmente por um time cujo nome só sabe na semana do jogo. Mal sabe o nome de um jogador. É americano, é status. Fica-se bem com a sociedade. Meu avô sempre criticou essa atitude. No começo eu achava besteira, mas ao longo da vida vi nas pessoas um comportamento sobre o qual meu avô tinha muita razão. Muitos que chamaram Pelé de pé frio, hoje o reverenciam como o maior de todos os técnicos. Mas por que não fizeram isso antes? Ele ganhou títulos e mais títulos em vida e não depois de ter falecido. Como jogador e técnico, Tele Santana ganhou exatos 40 títulos, sendo 6 como jogador, todos pelo Fluminense, e 34 como técnico, entre vários times, como Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Al-Ahly e Flamengo. Para muitos, Tele só não foi mais ovacionado como o maior técnico do país porque falhou em 2 Copas do Mundo. Ninguém se lembra que Toninho Cerezo e Júnior falharam individualmente no fatídico jogo contra a Itália em 1982 e que Zico perdeu um pênalti contra a França em 1986. Todos falham, mas não é apenas o técnico que deve levar a culpa. Porém, no Brasil, é sempre assim. O centroavante perde 5 gols na cara do goleiro adversário, o zagueiro fura a bola, o goleiro falha no gol, o lateral não marca o ataque adversário, mas o culpado é o cara que está no banco sem poder entrar e jogar. Tele não era uma pessoa muito fácil de lidar. Ele respondia à altura às provocações. Aliás, um dos que mais o provocaram foi Milton Neves, que passou por 2 situações complicadas ao lado do mestre, inclusive uma delas contada em seu livro Milton Neves, biografia do jornalista esportivo mais polêmico do Brasil, da Lazulha Editora. Juninho Bordon, falecido em 2015, faria aniversário e convidou alguns amigos para jantar no Esplanada Grill, da Rua Doc Lobo, nos Jardins. Um imponente restaurante que infelizmente fechou anos depois. Julinho era o dono da marca Swift, anos mais tarde vendida para a JBS. Dias antes, Milton havia provocado Tele, dizendo que na seleção brasileira, Parreira convocava o ex-ponta-esquerda Elivelton e o colocava de titular. Mas no São Paulo, Tele o deixava no banco porque tinha ciúmes de Parreira, pois este, teoricamente, tinha tirado a vaga de técnico da seleção de Tele para a Copa de 1994. Milton estava sempre provocando. Ao chegar ao restaurante com seu amigo Antônio Freitas, ambos sentaram à mesa ao lado de Fernando Casal de Rey, Calef e João Francisco, ao lado das suas respectivas esposas. Milton sentou em frente a Tele, que levantou rapidamente com uma faca de ponta quadrada e ameaçou Milton, mandando que ele dissesse ao vivo que Tele tinha ciúmes de Parreira, pois no rádio era fácil. Com 1,90 m, Milton conta que gelou, que essa cena demorou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Del Rey e Calef acalmaram Tele, e Milton foi para o outro lado da mesa. Uma outra vez, Milton entrevistava Tele ao vivo. Tele discordou de algum ponto que Milton disse, então o mestre, ao vivo em plena rádio Jovem Pan, uma das maiores audiências do país, disparou que Milton não entendia nada de futebol, que o negócio dele era outro e que a evolução da espécie estava em sua casa. Afinal, por mais que o jornalista fosse um fanático torcedor do Santos, e nunca escondeu isso, os 3 filhos de Milton eram reconhecidamente são paulinos. Imagine Tele falando isso ao vivo para Milton. Entretanto, em 2001 e 2003, Milton Neves, além de reconhecer que pegou pesado com o apelido de pé frio, prestou 2 homenagens a Tele, uma no extinto programa Super Técnico da TV Bandeirantes e outra na TV Record, em outro programa que Milton apresentou. Chamado de pé frio, deu a volta por cima. Se não conquistou o mundo com a seleção em 1982 e 1986, conquistou com o São Paulo em 1992 e 1993. Seu jeito de pensar o futebol era diferente. Era o futebol alegre para frente, o jogo bonito. Ganhar era consequência disso. Não era fã do pragmático jogo pelo resultado. Queria espetáculo.
foi considerado pelo mundo em 1982 o melhor dos técnicos. No Brasil, foi pé frio por quase 10 anos. Silenciou imprensa, silenciou críticos, silenciou aqueles que duvidavam da sua capacidade. E como? Em campo. E com quem? Com o São Paulo. E é isso que você vai ouvir aqui neste audiolivro a partir de agora. Ao mestre com carinho. Tele era um revolucionário, ele mudou muita coisa no futebol nacional. Por exemplo, mostrou ao Brasil que era possível jogar sem ponta. O futebol nacional estava acostumado com pontas como Zé Sérgio, Paraná, Jairzinho, Éder, Garrincha. Mas Tele queria mostrar que era possível evoluir. Ele mesmo era ponta e não queria mais aquela função. Jô Soares chegou a fazer um quadro em seu programa de humor em que ele ficava em um orelhão simulando falar com Tele sobre futebol e tinha o bordão "Coloca a ponta, Tele", em referência às seleções de 82 e 86, que jogava com 2 atacantes na frente e nenhum era ponta. Andreas Kisser. Perfeccionista, extremamente profissional, mito, olho clínico, profissional, pai, sábio no futebol, mago, visionário, determinado, exigente, vitorioso, gênio, sensacional, mestre, aquele que ensina, que educa, que mostra os caminhos. Tele é descrito com essas palavras por vários de seus fãs. Para mim, mestre resume tudo isso. Esses elogios são retirados do documentário sobre a vida de Tele, do qual falarei mais à frente, indicando que você assista não uma, mas várias e várias vezes. Muito tímido, pouco expunha sua vida pessoal. Tele era uma pessoa brava, aliás, muito brava. Segundo Milton Neves, Tele era muito turrão, mas tinha seus motivos. Entretanto, ao longo do audiolivro, você vai perceber nas histórias que algumas são engraçadas, de uma pessoa que passava por situações interessantes, mas que ao mesmo tempo era turrão, tinha um coração enorme e fazia de tudo para agradar seus fãs. Carlos Caboclo, na entrevista para este audiolivro, quase não conseguiu contar uma história de tanto que ria ao lembrar que Tele autografou o sutiã de uma senhora. Tele, Caboclo e mais algumas pessoas saíam de um almoço em um shopping de São Paulo e voltariam ao CT, quando uma senhora no orelhão começou a gesticular para chamar a atenção do mestre. Quando conseguiu, ele foi até lá, caminhando lentamente para atender uma fã. Ela disse que precisava de um autógrafo do mestre, mas não podia desligar o telefone. Então, levantou a blusa e lhe deu uma caneta. Tele deu um autógrafo no sutiã da senhora. Caboclo ri disso até hoje. Jornalista André Ribeiro escreveu uma obra de arte sobre o mestre chamada Fio de Esperança, a biografia de Tele Santana, cuja leitura eu recomendo. Aliás, ao longo deste audiolivro, você perceberá diversos títulos que devem fazer parte da sua biblioteca tricolor, que não apenas me ajudaram a escrever este livro, mas que são fundamentais para conhecer a fundo a riquíssima história do São Paulo Futebol Clube. Neste audiolivro, você vai entender a fundo uma parte da história, de 1990 a 1996, quando o Tele comandou como ninguém o esquadrão tricolor, que ainda contava com Raí, Miller, Cerezo, Palinha, Zete, Cafu, Juninho Paulista, só craque. E, claro, títulos e mais títulos. Para este audiolivro, Zete disse: "Aprendi muito, tanto no lado profissional, como a dedicação e preocupação com os jogadores, a experiência fora do campo que Tele tinha. Só não consegui ter a memória que ele tinha de cada lance dos 90 minutos de jogo, no detalhe. O corpo, para Tele, era o mais importante da vida do jogador, mas nem todos os jogadores entendiam isso. Boa alimentação, horas de sono, atividade física, isso transformava um jogador em um atleta de alto rendimento. Além de ensinar a ser atleta, Tele ensinou até o perfil empreendedor, que muitos absorveram e hoje estão financeiramente estáveis, outros nem tanto." Escrever este livro foi um enorme prazer e espero que você tenha esse mesmo prazer ao ouvi-lo. A história do São Paulo é tão rica, tão cheia de glórias e títulos, que o ideal seria lançar uma enciclopédia do São Paulo contando a história de cada jogador, cada esquadrão, cada técnico. Confesso que fazer este audiolivro me deu vontade de escrever pelo menos mais uns 10. Seria excelente falar dos melhores goleiros que passaram pelo São Paulo, não apenas dos mais recentes, Zete e Rogério Ceni, monstros, mas de Gilmar, Poy, Valdir Pérez, ou talvez dos maiores zagueiros, como Ricardo Rocha, Márcio Santos, Roberto Dias, até mesmo falar de grandes jogadores estrangeiros, como Dario Pereira, Lugano, Dessordi, Forlan e Pedro Rocha, ou crescer a lista de técnicos, que além de Tele, pode ser encabeçada por Muricy Ramalho, Cilinho,
Paulo Autuori, Rubens Minelli, entre outros. Até mesmo uma série do São Paulo dedicada a décadas, desde 1940 com o rolo compressor até o Tri Nacional comandado por Muricy. Material tem de sobra, mas para esta obra não ficar extensa, com mais de 1000 páginas, o melhor foi segmentar em apenas um ídolo e sua passagem pelo tricolor, o grande mestre Tele Santana. Para você conhecer mais sobre toda a história do mestre, esse livro de André Ribeiro é genial. Aqui, neste audiolivro, você vai entender um pouco da brilhante trajetória, como foi a segunda passagem do mestre pelo São Paulo, um dos pontos altos da carreira do técnico, que dirigiu grandes times como Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro e a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, 1982 e 1986. A homenagem que presto neste audiolivro ao grande mestre se deve não apenas à minha grande paixão pelo São Paulo Futebol Clube, que ao lado da minha família e principalmente da minha filha, é o que me deixa feliz apenas de ouvir algo sobre, mas também agradecer ao mestre, que não trouxe apenas títulos, mas também torcida ao tricolor. Na década de 90, quando o São Paulo começou ganhando tudo, muitos filhos de pais que torciam por outros times se tornaram fãs de Raí, Zete, Miller, Cafu e companhia. Desafiaram os pais e mudaram de time. Eu não precisei, pois tive a sorte de crescer com um avô e pai são paulinos. Mas a torcida tricolor cresceu muito nessa época, e hoje é a terceira maior do país, atrás apenas do Flamengo, que é a primeira, e Corinthians a segunda. Mas vale lembrar que tamanho de torcida não traz títulos, senão China e Índia seriam campeãs de todas as Copas do Mundo. O livro de André foi uma excelente, mas não única base para que eu escrevesse este livro. Ele me ajudou, claro, mas as pesquisas feitas na internet, em bibliotecas, acervos digitais de revistas e jornais e conversas com pessoas complementaram o trabalho. O documentário Tele Santana, Meio Século de Futebol Arte, das diretoras Ana Clara Portela e Daniele Rosa, foi outra fonte de referência que indico assistirem. Filme sensacional. Vale a pena ver um DVD em que pessoas como sua esposa, Ivonete Santana da Silva, seus filhos Renê e Sandra Santana, seus ex-comandados Raí, Zete, Denilson, Zico, Leonardo, Careca, Jorginho, Pintado, se emocionando como sempre ao falar do mestre, Renato Gaúcho, Muricy Ramalho, Toninho Cerezo, Caio Ribeiro. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.